Na questão 5, a gente tem que determinar o valor do k, de modo que essa igualdade aqui seja verdadeira. E que igualdade é essa? Que o cosseno de x seja igual a 4k mais 1 dividido por 2. Então a gente sabe que a nossa função cosseno, o mínimo que ela vai assumir de valor vai ser menos 1 e o máximo vai ser 1. Então o nosso 4k mais 1 sobre 2 também tem que estar dentro desses valores aí, desse intervalo de valores. Então a gente começa com menos 1 aqui, coloca que isso aqui tem que ser maior ou igual, né? Bonitinho, bonitinho. Isso aqui tem que ser menor ou igual a 1. Muito bem. Então aqui a primeira coisa que a gente vai fazer é multiplicar ambos os lados por 2, né? Que aí a gente se livra do denominador. É muito importante. Deixa eu fazer isso então. Então aqui a gente vai ficar com menos 2, aqui a gente vai ficar com 2, e aqui a gente se livra dele. Só que aí para mim fazer isso eu vou desfazer a minha formatação, que tudo fica bonitinho. Muito bem, então aqui, próxima coisa que a gente vai fazer é subtrair 1 em ambos os lados aí. Ambos os lados não, em tudo que é canto aqui, né? É que é difícil falar quando é na equação, eu não sei qual é o termo certo, né? Então aqui a gente vai ficar com menos 3, aqui vai ser 2 menos 1, que vai dar 1. E agora basta dividir todo mundo aí por 4 e está resolvido o nosso problema. Então vai ser menos 3 sobre 4, e aqui vai ficar 1 sobre 4. Claro que essa não é a resposta, né? A solução formal dessa coisa seria dizer que o nosso k pertence aos números reais, então ele vai ser um dos elementos que tu vai encontrar dentro do conjunto dos números reais. Um dos, né? Mas no caso aqui são vários. Mas muito bem, então os valores que tu tem que procurar dentro desse conjunto aqui vão estar aqui, ó, nesse intervalo. Simples demais, né? Conteúdo inicial lá que a gente viu, o comecinho deste livro aqui. Que beleza. Tá, eu nem decorei direito, é menos 3 quartos e 1 quarto. Vamos ver se é isso. Perfeito. Tá, agora a gente tá alinhado, ó, nem falei a página do livro, mas a gente tá na 349, que agora eu ajustei com a página do PDF, tá tudo certinho. Aí tá tudo lindo demais. Agora vamos ver o que a gente tem pela frente ainda. Aqui acabou a página. Tá. Depois temos o estudo da função tangente. Interessante, né? Então vamos à definição. Seja o ciclo trigonométrico da figura T a intersecção mesmo da reta OM com o eixo das tangentes OM. Cadê o M? O M tá aqui. Seja o ciclo trigonométrico da figura T. Ah, não. Mas é isso. Seja o ciclo trigonométrico da figura E T, a intersecção. Vê como é importante a leitura. A leitura é um negócio realmente muito importante. Mas só saber ler não é o suficiente. Só saber reproduzir o som que a palavra pede que tu faça, né? Por exemplo, aqui na palavra figura, só esse som não quer dizer nada se tu não consegue entender um pouquinho a mais, né? Isso aqui é a parte superficial da coisa. Ler uma frase não quer dizer que tu entendeu a frase. E às vezes tu ainda lê errado no meu caso aqui, né? Então a gente tem um E aqui. E o T, a intersecção da reta OM. Então tá aqui, T, este ponto. Muito bem. E a reta OM, tá, essa reta aqui, ela corta neste ponto aqui, essa outra reta, que seria, então, o lugar da tangente, onde a gente teria os valores da tangente aqui, beleza. Os valores do cosseno a gente vê nessa reta x, os valores do seno a gente teria aqui nessa reta y, né? E agora os valores da tangente a gente tem nesta reta aqui, que tá de pezinha, tá bom? Ela é paralela ao eixo y.
Muito bem. Então tá, a gente tem que começar a entender, né? Isso aqui é importante, aquele tipo de coisa assim que não vale a pena tu passar por cima rapidamente dessa parte teórica aqui, sem entender direito do que ele tá falando, porque depois nos exercícios tu vai ter um monte de figuras que tu vai ter que tirar informações delas, e se tu não tiver preparado para isso, tu vai sofrer bastante. Então por isso que a gente vai prestar atenção, mesmo parecendo um negócio muito bobo assim. Eu não tô tentando te explicar, eu tô tentando entender para mim, guardar para mim esse tipo de informação, tá? Então tá bom, então a gente tem o T, que é a intersecção, que é justamente esse ponto aqui, da reta OM com o eixo das tangentes. Beleza, então isso é o eixo das tangentes, legal. Definimos como tangente do arco AM, no caso o nosso arco AM é aquele que começa aqui no A e vai até o M bonitinho, esse aqui, lindo demais, ou do ângulo X, beleza? A medida algébrica do segmento AT, e indicamos tangente de x é igual a AT. Tá bom, então seria a medida realmente desse comprimentozinho aqui, né? Vai do A até o T. Beleza, o seno seria a medida desse comprimentozinho que vai do O até o M, duas linhas. O cosseno seria a medida do comprimento que vai do O até o M linha. Não é difícil aceitar a parte da tangente, né? O que seria o valor da tangente? Então tá bom. Então a gente vai pegar e vai escrever essa coisa. Tangente de x. Lindamente. Não, vem pra cá. Pula uma linha. Como assim? TG. O x a gente tem que é o segmento AT. Numericamente igual a esse segmento AT, né? O que mais? Observe que essa definição coincide com o que conhecíamos para o triângulo retângulo. Isso é, nos triângulos retângulos OM linha M, OM linha tá aqui M, então esse pequenininho, e o outro triângulo seria o OAT. Então O, o A e vai até o T aqui em cima. Tá, eles são, como é que era o nome mesmo? Eles são parecidos, eles proporcionais, é uma coisa assim, né? Não é congruente. Eu esqueci o nome, mas enfim, como aqui, como é que a gente pode dizer isso? Se eu pegar esse segmento aqui, ó, OM', dividir isso por M', M, né, por esse outro segmento, o valor dessa divisão que eu fizer aqui, desse pequenininho de baixo por esse daqui pequeno, o valor disso vai ser igualzinho ao valor de eu fazer o segmento OA dividido pelo segmento AT. Tá? Se eu dividir o OA pelo AT e der 5, e eu fizer a mesma coisa para o OM' dividido pelo M', também vai dar 5. Então, eu só esqueci o nome quando a gente tem triângulos desse tipo, que eles são proporcionais, uma coisa assim. Ali a gente consegue notar essas relações entre os lados e tudo mais. Tá, eu só esqueci o nome, é só um nome. Mas o importante a gente sabe, né? Observe que essa definição coincide com a que conhecíamos para... Tá, beleza, tá. Então, ai, cara, esse símbolo representa a porcaria do nome que eu tô esquecendo, cara. Eu nunca fui bom com nome, cara. Eu já me arrebentei muito na vida por esquecer nome, por trocar nome. Nossa, nossa, é uma coisa horrível. Mas enfim. E ele não fala, né? Ele nem diz também. É um infeliz. Tá, mas tá certo. A relação é a mesma. OM' dividido por OA é equivalente a M', M', esse segmento, dividido por AT. Cadê o M'? M' dividido por AT. Dá também, dá, não tem problema. Desde que tu pegue os lados que... Por exemplo, ele pegou esse lado aqui que é o oposto ao ângulo X do triângulo menorzinho e dividiu pelo lado oposto ao ângulo X do triângulo grandão. Também dá para fazer desse jeito, as relações funcionam exatamente do mesmo jeito. Não tem problema. A gente viu isso no ensino fundamental, eu tô me perguntando se a gente viu, acho que ainda não. Não lembro se a gente viu essa parte,
Se não viu, a gente vai ver em algum canto por aqui, eu acho. Das relações aí, de figuras que tu pode pegar uma que ela é... que os lados dela é um certo valor do lado do triângulo, de um triângulozinho menor. O que eu quero dizer com isso, cara? O que eu quero dizer é que tu tem triângulos do tipo assim, ó. Vamos lá. Aqui vai ficar feio. Vamos botar um 4 aqui, um 3 aqui e um 5 aqui. Se eu multiplicar todo mundo por 2, a gente vai ficar com um triângulo grandão, né? Opa, esse aqui ficou feio, mas é mais ou menos a mesma porcaria. Então, multiplicar todo mundo por 2, o 5 vira 10, o 3 vai virar 6, não está em escala, tá? Perdão. E o 4 vai virar 8. Tá? Então, as relações aqui que tu tem entre esses dois triângulos, eu só não lembro o nome que a gente dá para eles, né? Mas esse aqui é só o dobro do tamanho desse, então tem relações. Por exemplo, se tu dividir o 5 por 4, o valor dessa divisão é a mesma coisa que tu dividir o 10 pelo 8 aqui, né? Tu ia obter o mesmo resultado. Então, com essas relações, tu consegue estabelecer relações entre os dois, né? Coisa bonita, sabendo disso, né? Tá, enfim, voltando pra cá. Então, a gente vai ter o que aqui? Que o OM', ele tá dizendo que é cosseno de x. Cadê a porcaria do OM'? Exatamente. OM' é a medida do cosseno do ângulo x aqui, que a gente está lidando agora, de fato. Então eles estabeleceram uma relação entre eles para dizer que a nossa tangente de x é equivalente a seno de x dividido por cosseno de x. A gente chega nisso tranquilamente e tem a restrição que o cosseno de x não pode ser zero. Ou seja, a gente não pode utilizar x igual a π sobre 2, nem 3π sobre 2 ou qualquer coisa que envolva esse tipo de ângulo aqui, né? Então não pode ser nem 90 graus, nem 270, nem nada que dê voltas e caia nesses dois ângulos aí, nesses dois pontos. Nada disso é válido aqui para tangente, tá? Então a relação mais útil que a gente vai ter de tangente de x é que ela é igual a seno de x, mas isso a gente já viu, né? Sobre cosseno de x. Inclusive, não é que a gente já viu, a gente viu e utilizou essa relação aqui anteriormente. Agora a gente deve estar... ele só deve estar demonstrando isso com os triângulos ali. E por que tu não faz o desenho dos triângulos e mostra as coisas? Porque nesse momento aqui não é necessário, né? Vamos olhar, a gente entendeu bem o que ele quer dizer com essa figura, a gente consegue chegar nessa questão aqui de mostrar que a tangente do ângulo x é seno de x sobre cosseno, ou pelo menos é capaz de ler isso daqui e entender o que está acontecendo, que já é o suficiente, né? Saber de onde é que ele tirou essas duas relações aqui, saber que ele pôde igualar as duas, considerando dois triângulos aqui. Não, isso aí a gente sabe. Tá bom. Valores importantes da tangente de x. Bom, aqui vem aquela coisa, né? Se tu lembrar que tangente de x é seno sobre cosseno, tu já tira alguma coisa. Já ajuda bastante. Mas vamos ver o que ele traz para nós. Quando o x for zero, bom, tu teria o seno de zero é zero. Então ficaria zero dividido por 1, né? Que é o cosseno de zero. Então é zero. Pronto. Tá ali embaixo, inclusive, né? Tá. E o resto aqui, bom, π sobre 2 não está definido, né? Não tem um valor porque seria 1 dividido por zero, que no caso seria o valor do cosseno de π sobre 2, então esquece. Tangente 90 graus, não existe um valor aqui para ela. Depois, tangente de π, seno de π é zero, então é seno sobre cosseno, ficaria 0 dividido por menos 1, que vai dar zero. Tranquilamente. 3π sobre 2 não está definido. E 2π, de novo, 2π vai ser 0 por seno, e como ele é o numerador da fração, então vai dar 0 para o outro. Isso daqui ajuda muito a gente já ter visto a parte de seno e cosseno e ter feito todas as questões possíveis ali, pelo menos as básicas, né? Agora a gente olha para essa coisa e sabe dos valores. O que ele quer que a gente observe ainda além disso? Observe agora usando a definição.
Tá, mas era assim que eu tava fazendo. Eu nem tava olhando direito pra figura lá, só tava fazendo isso. Tangente de 0 graus, tu tem seno de 0 graus dividido pelo cosseno de 0. Então é 0 dividido por 1 é 0. Tá bom. Grandes coisas. dπ sobre 2 não dá, não é definida. Bonitinho, do jeito que a gente sabia mesmo. É 180 seno de π sobre cosseno de π. O seno aqui vai dar 0, né? Então, enfim, nada que a gente já não saiba fazer. O que é ótimo, né? É uma maravilha poder chegar nessa parte aqui, entendendo as coisas. Outros valores importantes já calculados nesta unidade. Tangente de 45 graus é 1 porque é seno de 45 dividido pelo cosseno de 45, que a gente sabe que nesse é o caso em que os dois têm o mesmo valor. Então, vai dar 1. Muito bem, 30 graus a gente já fez, né? Teve que resolver anteriormente. Raiz de 3 sobre 3. E 60 graus é raiz quadrada de 3. Isso daqui é o que eu sempre confundo, né? Eu sempre esqueço qual é qual. É uma coisa que eu vou ter que começar a gravar. Mas a gente vai ter que fazer um monte de questões em relação a isso, tá? Então não precisa se preocupar não, porque as continhas elas vão aparecer com muita frequência. Tomar meu trago de água, que a gripe ainda não me abandonou, né? A garganta tá uma desgraça. Vamos começar a fazer algumas questões então. Deixa eu botar aqui exemplo 1. Pra gente tudo é questão, né? Coisa boa poder tentar resolver inclusive os exemplos, né? Tá. Determinar o valor da tangente de 1845. DG e graus ainda por cima. Tá, então aqui a gente sabe que vai ter que dividir isso aí por 360 para descobrir quanto seria. Eu vou ter que catar um canto aqui num espaço bom. Eu vou usar essa borracha. Tinha uma borracha aqui que eu lembro que quanto mais tu agitava ela, mais maior ela ficava. Mas talvez seja só da minha cabeça. Eu tinha uma lembrança disso. Ou talvez não seja aqui, acho que é no Paint ou em outra dessas coisas que eu usava, que quanto mais rápido tu girava o mouse, maior ela ficava assim. Mas beleza, vamos lá. Não, só tem que desativar a borracha. Tá, vamos botar aqui no centro, 360 primeiro. Que a gente pode utilizar. É 1845, né? Exatamente. Vocês já viram o quão bom tá o microfone das coisas quando tu fala, assim? Eu não sei porque eu não utilizo com frequência, né? Mas esses dias eu tava usando, acho que no Gemini lá, eu falei o que eu queria em vez de estar digitando, porque era bastante coisa. E cara, o microfone tá bem preciso hoje em dia, né? Tu vai falando meio rápido, assim, meio enrolado, e ele consegue detectar as palavrinhas tudo certinho. Ali facilita muito a vida. Mas enfim, voltando pra cá, né? Esse é só um pensamento. Aqui o 360, se a gente multiplicar por 5 é 1800. Esse valor pelo menos ficou gravado na nossa cabeça, né? Então aqui, na verdade, eu nem precisaria escrever, né? Porque a gente já sabe que disso aqui vai sair 45 só. Então a gente está lidando com uma tangente que seria 45 graus mais 5 vezes 360. E essas voltas, essas 5 voltas dadas a mais, não vão interferir em nada, né? O ponto final vai ser o mesmo de qualquer jeito. Pro arco, né? O inicial começa no 0 e vai até chegar ali no 45 de qualquer jeito. Então, isso aqui é equivalente à tangente de 45 graus. No final de todas as contas, a gente pode dizer que as duas vão ter o mesmo valor de qualquer jeito. Então, o que eu posso dizer a esse respeito? Que isso aqui seria igual ao seno de 45 dividido pelo cosseno de 45 graus, que esse é o caso em que eles têm o mesmo valor, portanto, a tangente disso daqui é igual a 1. Igualzinho às outras, né? Os arcos congruentes. Que bom que a gente sabe disso, né, cara? Um conhecimento muito útil para ter.
Não é só por questão dessa parte, mas é que tem muita coisa depois. Se você, o problema é que a gente tá vendo isso, sabe? Aí no final de um livro, né, cara, do terceiro, isso aqui estaria no final do conteúdo do terceiro ano, né, do ensino médio, e a gente precisaria disso aqui, acho que no começo de física, lá, física 1 do ensino médio, onde a gente tem movimento circular, essa parte de tu saber dos arcos congruentes e das voltas a mais, que não interessa, porque o valor do seno, cosseno da tangente vai ser o mesmo, mesmo dando 200 voltas e parando no mesmo ponto, os arcos eles vão ter o mesmo valor, né, para seno, cosseno e tangente de qualquer forma. Então saber disso lá no comecinho ajudaria muito a entender algumas definições e tudo mais. Mas enfim, né, a gente não pode mudar o mundo, fazer o quê? Então, exemplo 2. Eu pretendo escrever um livro um dia, daqui a uns 20 anos, eu não tenho pressa, de física, não de matemática. Mas quanto mais eu resolvo essa parte de matemática, mais eu percebo que um livro bom de física precisa ser grande, ele precisa ser híbrido, ele precisa ter os conteúdos de matemática, precisa ter alguns exercícios junto ali, dizendo, pessoal, nessa parte aqui de física, vocês vão precisar saber tal coisa. E essa coisa vai ser ensinada só lá no final do terceiro ano do ensino médio para vocês. Então eu vou ensinar agora, aqui rapidamente, um bom resumo, uma listinha de exercícios pequena, e vocês precisam fazer, e aí depois disso vocês vão entender o que o cara quer dizer lá na parte que ele... Quando ele tá falando, sei lá, da segunda lei de Newton, quando ele tá falando de movimento circular, aí vocês vão entender realmente do que ele tá falando, né? Pois é, o meu livro vai ser um negócio interessante, cara. Um dia eu escrevo. Mas até lá ninguém mais vai estar utilizando livros. Mas e daí? E o que tem? E não tem tanta gente escrevendo livro de romance até hoje? Tu não consegue escolher 100 livros de romance aí que já foram escritos durante todo o período que o ser humano está aí pela Terra e falar, olha, esses aqui são os melhores, não precisa mais do que isso. Talvez tu nem vá ter tempo de ler todos esses 100. E mesmo assim as pessoas continuam escrevendo mais e mais e mais. Então, o que mal faz eu escrever um livro de física depois que todo mundo deixou de usar livros de física? Que mal vai fazer? Nenhum. Vai ser só mais um livro lá. Tá? Enfim. Tá, determinar o valor da tangente de 25π sobre 3. Olha só que beleza. Pelo menos eu gosto de pensar assim, né? E pelo menos a minha voz, ela tá indo e voltando e não entendo, cara. Por que não fica? Vamos lá. 25π dividido por 3, exatamente isso. Então vamos copiar você. E vamos trabalhar com esse ângulo aqui primeiro, né? Para que fique naquela expressão geral lá, que é o primeiro arco que a gente teria. Acho que é positivo, né? O primeiro arco positivo mais um número de voltas, que é justamente esse arco aqui, né? Então vamos ver se a gente consegue reduzir ele a isso. Então, na verdade igual não, isso não é bom. A gente vai... eu podia converter para grau, mas não adianta, só vai piorar meu trabalho. Então vou fazer assim, isso aqui vai ser 2π. Vou multiplicar por 2π, na verdade, vou dividir por 2π. E a gente vai ser feliz só fazendo isso. Sem muito mais esforço, né? Muito bem. Então tá ótimo. Próximo passo. A gente primeiro vai fazer a divisão por 2π. Para separar a parte inteira aqui que ia corresponder ao número de voltas da parte que vai virar uma fração mesmo, que seria o nosso arco inicial, né? Então, beleza. Aqui vai ficar 2 vezes 3, que vai dar 6. Deixa eu copiar você. Então aqui eu vou ficar com 6π. Aqui você vira 1. Muito bem. Então, primeiro essa divisão, para depois multiplicar por 2π. Tá, isso aqui vai ser igual a quanto? Bom, 25 eu vou escrever isso como sendo 24 mais 1 dividido por 6.
Aí eu separo essa fração em duas partes. 24 dividido por 6 é 4, mais 1 dividido por 6. Pronto. Então é isso aqui. A gente pega este pedaço bonitinho e agora multiplica por 2π para não dar problema, né? E aí é isso aí só. Não tem mais nada. Deixa eu ver você. Tá bom. Então daqui a gente vai tirar aqui, cadê o nosso 25π sobre 3? Você, meu querido, é igual a quem? Você vai ser igual a 2π dividido... 2π sobre 6 é π sobre 3. Mais... Peraí que aqui já não precisa. Aqui vai ficar mais 4 vezes 2π. E agora tá naquela forma geral, né? Naquela expressão geral. Para os arcos bonitinhos, né? Deixa eu pegar aqui você. Pronto. Então a gente sabe que o cosseno, o seno, a tangente de 25π dividido por 3 vai ter o mesmo valor que o cosseno, o seno e a tangente de π dividido por 3. E essas 4 voltas a mais que ele dá ali antes de parar no mesmo ponto não contam de nada. Pelo menos nesse momento essa informação não serve de muita coisa pra gente. Só quer dizer que esses dois arcos aqui são congruentes, né? O côngruos também, duas palavras interessantes. Tá bom. E π sobre 3. O que é π sobre 3? 60 graus, né? Π é equivalente a 180. Se eu dividir ambos os lados por 3, 180, 18 por 3 é 6, 60 graus. Então, tangente. Deixa eu catar aqui. Você. Então, essa tangente é equivalente a tangente de 60 graus ou de π sobre 3. Daria para escrever, né? Só para a gente se acostumar com as coisas. Muito bem. Aí a gente cata isso daqui. Um porco tossindo, cara. Não sei se o microfone pega. Ai, ai. Eu não sei o que é mais engraçado. O bicho tossindo ou ele chacoalhando as orelhas, assim. Foi um barulhão bem grande. Mas, enfim. Tá. Aqui, então, a gente viu que era a raiz quadrada de 3, né? A tangente de 60. Dá pra chegar nisso, considerando que é seno de 60 dividido por cosseno de 60, mas... eu acho que é só decorar, né? Pelo menos esse pedacinho, acho que é a raiz de 3. E se não for, também a gente não perde muita coisa por ter arriscado. Raiz quadrada de 3 mesmo. Grandes coisas, grandes coisas. E a tangente tem gráfico, cara. O gráfico da tangente parece aquela coisa do terceiro grau, né? Uma função do terceiro grau. Vai dizer que não parece. Vamos catar aqui. GeoGebra. Só pra gente verificar mesmo, que na minha cabeça parece, né? Um f de x igual a x ao cubo. Vamos botar aqui, só pra ver. F de x igual a x ao cubo. Parece bem similar a essa daqui, que é a nossa parábola, né? Que tu quebra ela no meio e torce uma perninha pra cada lado. Ali, pelo menos é assim que eu guardo na cabeça o x ao cubo, né? O gráfico dele. É a nossa parábola bonitinha, só que tu quebrou uma perninha dela e torceu pra baixo. Entortou, né? Ou um U que tu torceu, né? Enfim. Isso não serve de nada pra ninguém, é só eu falando bobagem. Tá, vamos lá. A gente tem exercícios propostos aqui pra fazer e são muitos. E são divertidos
Tangente de 1080 graus. Coisa bonita. E tem que ser feito, né? Fazer o quê? Inclusive porque talvez algumas pessoas tenham dificuldade justamente nessas pequenas questões aqui. E aí, quem sabe eu ajude alguém, né, cara? Só 1080. Então a gente vem pra cá e apaga tudo aqui e bota um 0. Olha que conveniente. Tá. 360 vezes 2 dá 720, vezes 3, aí tu só somar 360 a mais. 720 com 300 dá 1020, com 60 dá 1080. Então seria 0 graus mais isso daqui, né? Então vezes 3, e o resto aqui vai dar 0. O que isso quer dizer? Que esse 1080 graus a gente consegue escrever ele, se a gente escrever certo, né, como sendo o arco de 0 graus mais 3 vezes 360. Sabendo disso, a gente sabe que o valor da tangente desse ângulo aqui vai ser exatamente o mesmo do valor da tangente deste daqui, tá? Então, certo, tangente de 0 graus não é difícil, né? A gente vai ter seno de 0 graus dividido por cosseno de 0 graus. E o seno de 0 graus é 0. Acabou aí, por aí, a brincadeira. Não precisa pensar muito. Então colocamos aqui um 0 e pronto. Letra B. O que diz na letra B? Inclusive tá aqui. Menos 900 graus. Interessante, né? Eita, bati de novo. Aqui a TV que eu uso como tela aqui, né, do computador, que é uma TV de 32 polegadas, para eu poder enxergar alguma coisa. Ela fica muito perto do teclado, eu ergui ela assim com a tábua, né? Prendi ela numa tábua que tá um pouco elevada assim. E aí as mãozinhas que não ficam muito quietas estão toda hora batendo na minha TV, cara. Não é uma coisa boa de fazer, não. Tá, mas vamos voltar pra cá. Aqui a gente bota 900 primeiro, né? Depois lida com aquele menos ali. Gerencia aquilo. Tá. Então aqui vai ser 2, né? Que vai dar 720. Para nós fazer a divisão. E olha que mesmo tendo que fazer no mouse aqui, não é demorado para fazer essas continhas, né? Que são pensadas para te ter que fazer na hora de responder essas questões de vestibular. Pois é, né, cara? Imagina tu no teu caderno, em 2 segundos tu faz tudo que eu falo aí. Ou que eu meto em calculadora. No máximo 10 segundos, né, pra fazer aquelas contas. Por isso a importância de estar acostumado a fazer isso daqui também, né, cara. Mas enfim, vamos lá. 900 menos 720. Esse 0 aqui vai embora. Vai ficar ali. Esse 0 menos 2 não dá, então esse 9 vai virar 8. Aqui vai virar 10. 10 menos 2 dá 8. E 8 menos 7 dá 1. Então esse aqui vai ser 180. O que isso quer dizer? Quer dizer que esses menos 900 graus aqui, isso aqui é igual a menos 180 menos 2 vezes 360 graus. Muito bem, é mais ou menos isso que quer dizer. E o que seria menos 180 graus? Se a gente for olhar no nosso círculo trigonométrico ou no ciclo, né? Porque, ou palavrinha feia de usar, cara. Ciclo trigonométrico. Então vem
para cá. Pronto. Então aqui a gente bota um pontinho. Aqui é 0. Aqui é menos 90. Aqui é menos 180. Eu sei que para esse ângulo aqui é fácil de visualizar, mas pouco importa. Então o nosso menos 180 estaria aqui. E se a gente fosse escrever isso equivalente a mais, né? Em vez de usar um arco que é negativo, aqui usar um positivo. Então a gente teria 180 graus, nesse caso aqui é igual, né? Então seno de menos 180 é igual ao seno de 180. Ou melhor, o valor do arco de menos 180 graus, o valor dele é igualzinho ao do arco de 180. Enfim, nesse caso é óbvio demais, mas para outros ângulos que estariam aqui no meio, aí a gente teria que pensar um pouquinho mais. Mas enfim, então tá. Então a gente tem a tangente basicamente equivalente à tangente de 180 graus mesmo. E aí? E aí que nesse caso vai ser 0, né? Porque seria o seno de 180 dividido pelo cosseno de 180. Então o seno vai dar 0. Não tem muito o que ver. E ele usa um arco, né, positivo, um ângulo positivo meio que por padrão, né? Ele não usaria o menos 180, não. Usaria esse daqui por padrão. Muito bem, então olha, tu vê que tem 3 valores diferentes que vão te entregar a mesma, ou 3 ângulos diferentes que vão te entregar o mesmo valor, né? Para seno, cosseno e tangente. Olha que coisa interessante. Esse e esse daqui. Qualquer um dos 3 que tu jogar dentro de uma tangente é para te dar a mesma resposta. Agora a pergunta é, acontece mesmo que o lixo de calculadora que a gente tem aqui é ruim de lidar, cara. Eu não gosto de lidar com essa calculadora, mas vamos tentar. Bota aqui, ó. Primeiro menos 900, para ver o que dá. Tem que dar 0, né? Menos 900, aí a gente vai em trigonometria e joga em tangente. Ó, 0 graus. Beleza. Limpa isso aqui. Aí pega menos 180. Menos 180. Trigonometria de novo. Tangente. 0 graus. E por fim, 180 vai dar a mesma coisa, não precisa nem verificar, né? Enfim. É uma coisa bonita, né, cara? Tá. Isso aqui a gente bota o nosso zerito, lindo e belo. E tá respondido e acabou e tchau. Letra C agora. Tangente de 1500 graus. Legal, né? Tá, nesse caso aqui, a gente vai dividir isso por 360 primeiro, para ver o que acontece. Então vamos botar aqui 1500. Com toda a paciência do mundo, a gente coloca. Pronto. Tá, e aqui vai ser vezes 4, né, se eu não me engano. Se vezes 5 dá 1800... vezes 4 é só tirar 360 ali do 1800. Daria 1500 menos 300, 1440 menos os 60. Então é isso aí. 1440. Beleza, coisa linda e bela. Tá bom. 0 menos 0 vai dar 0. Esse 0 menos o 4 aqui a gente não tem o que fazer, então esse 5 aqui vira 4. Ai, mas era só tu considerar que é 50 menos 44. Eu não sei. Olha, eu prefiro fazer as coisas do modo mais seguro possível, embora tu perca alguns segundos fazendo isso, tá? Então essa aqui é a forma segura de fazer a conta. E considerar esse pedaço menos esse daqui, não. Muito obrigado. Então aqui a gente vai ficar com 10 e 10 menos 4. Eu vou ter 6. Aqui 4 menos 4 é 0, 1 menos 1 é 0, então é 60 graus. O que a gente tem? Então, aqui 1500 graus
é igual a 60 graus mais 4 voltas, que é o que ele deu, vezes 360, né? Pronto. Então, os arcos congruentes seriam esses, né? O de 60 graus e esse de 1500. Então tá bom, né? Então essa tangente aqui, o valor dela é igualzinho ao valor da tangente do ângulo de 60 graus. Não é mesmo? Parece que é. Tá, e tangente de 60 é só raiz quadrada de 3, né? Nada mais, nada menos. Que é o que a gente já vem usando há tanto tempo também. Agora acho que é letra D. Vamos só ver se está certo. É, raiz quadrada de 3. Não tem mais nada pro canto ali, não. Então, tangente de 11π. Mas pelo menos essa não parece ser difícil. 11π. Por que não parece ser difícil? Porque esse ângulo aí é fácil da gente escrever ele naquela forma, naquela expressão geral, né? Que seria o primeiro, o menorzinho, mais o número de voltas aqui em roda, né? Então esse nosso 11π aí, que eu vou copiar esse π para facilitar a minha vida, vai ser, a gente pode escrever ele sem ter que multiplicar por 2π e dividir por 2π para alterar ele e chegar numa resposta. A gente pode escrever isso como sendo π mais 10π. Mas 10π a gente consegue escrever como sendo 5 vezes 2π. Justamente o 5 seria o número de voltas, e aí o 2π aqui indicando, né, isso, né? Então, muito bem. Então a gente sabe que tangente de 11π, o valor dela seria igualzinho ao valor da tangente de π. Simples assim. Tão simples quanto isso, cara. Não tem mistério nenhum. Tá aí a beleza da matemática, né? Na simplicidade dos pequenos passos. Tu vai lá, aprende um pouquinho de cada vez e expande bastante isso, né, nas questões e tal. Com pequenos pedacinhos tu consegue construir coisas muito interessantes. O que é na física também se aplica, mas o problema da física é que tu precisa da matemática. Então tem muita coisa de física assim que tu só vai entender, por mais básico que seja, se tu tem uma base matemática decente. Senão aquilo vai ficar só uma ideia muito vaga, um negócio ali, porque tu precisa ler as equações. Esse é o problema, né? Por isso que a matemática ela te abraça com tanta com tanto calor, né? Com tanto amor, assim. Porque tu vai bem devagarinho, subindo degrau por degrau, calmo, tranquilo, e aí tu vai conseguindo progredir. E na física tu chega lá todo feliz e contente, dizendo, olha, nossa, eu quero aprender mais sobre esses experimentos, eu quero aprender mais sobre esses fenômenos aí que estão sendo descritos e tudo mais. E aí a física te olha com desprezo assim e te pergunta se tu já conhece a matemática, e tu fala, tu sabe que não. E ela te olha e fala, então vai embora. Então vai embora, some. Não conhece a matemática, some. Não vai entender nada, não tô afim de conversar contigo. E é bem desse jeito, a recepção é exatamente essa. E tem gente que não se dá conta disso, sabe? E fica reclamando que a física é difícil, que é complicada e tal. E que, porque a física é superior a outras coisas. Não é, cara. A questão é que tem pré-requisito, né? Inclusive a física do ensino médio, tá? Antes de tu falar assim, eu vou muito mal em física, eu não gosto disso. Claro, porque se tu não vai bem na parte de matemática, com certeza não vai ser na física que tu vai ser bem recebido, né? Muito bem, então aqui a gente, voltando pra cá, isso é só uma reflexão, hoje eu tô reflexivo aqui. A tangente de π seria seno de π dividido pelo cosseno. Seno de π é 0, então aqui vai dar 0 e acabou a conversa. Eu pulei para outra linha? Pulei. Tá. E tudo isso estará no meu livro, né? Eu só estou refinando as coisas que eu vou escrever no meu livro aqui, nesse belo canal. Inclusive, falando em livro, eu vou resolver... Isso aqui vai ficar perdido, né? No meio de um vídeo que ninguém vai assistir. Mas enfim,
Eu vou resolver um livro de física, eu tinha começado um, né? Mas eu vou pegar um de volume único, tá? Eu vou dar um jeito de comprar um que tem um PDF decente, que a gente consiga enxergar bem tudo as coisas, e vou resolver um que é volume único para ser mais rápido, tá? E assim, não, e também não vai ser o mais difícil do mundo. Eu não vou pegar um livro de física absurdo de difícil, então pra gente fazer, só para conseguir terminar, né, num tempo viável assim. E eu tinha plano de continuar esse que eu tô fazendo, que eu já nem lembro mais como é que é o nome do livro que eu tava resolvendo de física. Mas eu percebi que ele é muito longo, tem muitas questões e eu não quero ficar pulando essas questões. Por quê? Porque eu não sei quais delas são relevantes, são úteis ou não. Então eu me sinto meio mal em pular metade da lista só para adiantar um pouco o livro, né? Então é isso, tá avisado aí. Daqui a um tempo a gente. Daqui a um tempo não, né? Eu vou resolver esse livro primeiro para depois pegar um de física, porque, de novo, tu precisa da matemática para poder entender a física, não adianta, né? Não tem conversa. Tá. A tangente aqui deu zero, que era o que a gente precisava. Agora vai ter tangente de 9π sobre 4. E aí, aquela coisa, né, cara? Quem pode mais chora menos. E a gente pode bastante aqui, porque a gente vai pegar este ângulo, vai alterá-lo um pouquinho para descobrir como é que é a forma geral dele, né? Então aqui eu vou multiplicar você por 2π, vou dividir por 2π e acabou. Conversa. Isso, exatamente isso que eu precisava que fizesse. Tá, vamos ajustar aqui. Muito bem. É engraçado, o cara fica 2 dias deitado numa cama mal engripado, mal conseguindo falar. E aí tu te dá conta de que o teu dia a dia, assim, quando tu tá bem, né? Tu não valoriza isso, mas o quão bom é quando o cara tá bem, né, cara? Que tu não tem nada, nenhuma tontura, nem dor de cabeça, nem febre, nem nada. Tu só tá normal. E a pessoa não valoriza o dia a dia. Impressionante, né? 2 vezes 4, que a gente vai ter 8. Então vamos ficar com o nosso 8π. Aqui vai ser 1. Por que eu não copiei nada, né? Tá. Então primeiro fazer essa divisão. Esse 9 dividido por 8, eu vou fazer o seguinte. 9 é 8 mais 1 dividido por 8. Então 8 por 8 é 1 mais 1/8. Pronto, essa é a parte inteira, a parte fracionária do nosso número, ou parte decimal, acho que seria essa, né? Então a gente separou as duas. A gente sabe que isso aqui é relativo ao nosso ângulo inicial, isso aqui é relativo ao número de voltas a mais que teria, né? Muito bem, então se eu copiar essa... Eu preciso copiar isso aqui? Preciso... Não... Preciso, porque senão a gente não fecha o ciclo da coisa. E que ciclo é esse? Ainda está faltando eu multiplicar isso aqui por 2π. Eu já dividi o número por 2π. Eu preciso multiplicá-lo de volta, senão a gente não fechou o ciclo, né? Eu queria fazer isso já mais direto, mas não, faz assim, deixa quietinho, que não fica ruim para ninguém. Então este número aqui, né, o 9π sobre 4, a gente consegue escrever ele como sendo essa parte aqui. Então vai ficar 2π sobre 8, que é π sobre 4. Agora eu consigo inserir o π aqui, ele não vai alterar o jeito da letra aqui. Agora a coisa ficou bonita, cara. Aqui não precisa dar mais nada, aqui vai ficar mais. Aí o número de voltas a gente tem 1 vezes 2π. Então, mas é 1, não precisa botar. Não, precisa ficar explícito para te não esquecer do que tu tá falando, tá? Então isso aqui seria aquela expressão geral de como escrever esse ângulo aqui, né? Então essa seria a forma dele, tá? Então π sobre 4 mais uma volta geraria esse ângulo aqui. Muito bem.
Então, a gente sabe que a tangente de 9π sobre 4 vai ser igual a tangente de π sobre 4. Olha que coisa legal. E π sobre 4, cara, é uma coisa interessante. Por quê? Porque 180 dividido por 4 é 45. Então, a gente está lidando com a tangente de 45 graus aqui. E o que isso quer dizer? Que vai ser o seno de 45 dividido pelo cosseno de 45, e justamente os dois têm o mesmo valor para esses ângulos, né? Para esse ângulo aí. Então é 1. E acabou 1. Muito bem. E a F 25π sobre 6. A gente já não fez essa. Será que eu tô viajando aqui? Deixa eu voltar. Só para ter certeza que a gente não fez essa aqui hoje, inclusive. Não, 1845 graus. 25π sobre 3 a gente fez. Não foi. Mas foi perto, hein? Foi quase do lado. Beleza. π. Estão criando um porquinho guacho aqui em casa, né? Compraram pra ser cachaço. E é bem arisco ele. E hoje ele me viu. Tá solto pelo pátio, né? Agora tá. Ali ficou uns dias preso, porque foi comprado pequenininho. Aí hoje ele me viu alisando um gato ali que tava deitado, né? O gato tava de boas. Aí ele chegou perto, deixou passar a mão nele. Meio curioso, assim. Mas os bichos vão se amansando, né, cara, com o tempo. É só tu não assustar eles ali. E alimentar bem. Ali, como ele viu que os outros bichos não tinham medo de mim, né? Chegou. E por que eu tô contando isso? Por nada, só tô contando. É um fato. Fato da vida. Pra ficar registrado. 2π dividido por 2π. Muito bem. E agora a gente ajusta esta coisa. Isso aqui dá pra dar uma adiantadinha no processo, né? Já fazer essa multiplicação na parte de baixo para garantir que eu vou fazer a divisão primeiro. Então vai ficar 6 vezes. Eu acho que eu deixava isso pra gente não esquecer o que tava fazendo, né? Pra ficar registrado que primeiro tu multiplica e divide pelo mesmo valor para não alterar o número. E aí tu faz por partes essa coisa, né? Então aqui a gente vai ter 2 vezes 6 vai dar 12. Interessante. Então deixa eu copiar tudo, inclusive. Aqui vira 1. E aqui se vai virar 12, é só botar 1 na frente e tá pronto. Olha só. Que coisa bonita. Tá certo. Agora faço essa divisão primeiro, com toda a calma do mundo. O que vai acontecer aqui? 25, eu vou escrever isso como sendo 24 mais 1 dividido por 12. 24 por 12 é 2, mais 1 dividido por 12. Pronto. Coisa bonita, coisa bela. E agora? Bom. Agora fecha parênteses aqui. Aí a gente arruma multiplicando por 2π e vê o que dá para fazer. Pronto. Agora sim, fechou o ciclo da coisa. Então nosso número, né, 25π sobre 6. A gente pode escrever esta coisa como sendo 12, vai ficar 2π sobre 12, né, quando fizer essa multiplicação desse pedaço. Lembrando que essa parte é o número de voltas que ele deu, então a gente faz isso por último, né? Então aqui vai ficar π sobre 6. Vou botar um π e um 6 então. E depois mais 2 vezes 2π e tá resolvido.
Então 25π sobre 6 é equivalente a π sobre 6, no caso do valor dos arcos, né? Da tangente aí. Então vamos copiar essa coisa. Aqui é só apagar você. E agora fazer o que, né, cara? O que a gente teria aqui? Não, meu amorzinho, não faz assim. Assim é feio. Tem que vir lá embaixo para me ajudar. Π dividido por 6, π é igual a 180, 180 por 6 é 30, tangente de 30, a gente sabe que é a raiz quadrada de 3 sobre 3. E sabemos mesmo, né? Cadê a coisa? É isso aí. Tá, questão 2. Determine o valor numérico da expressão. Ai, por que sempre tem que ter uma expressão, cara? Por que ela tem que ser grande? Por que ela tem que se expressar com tanta força assim? Seno de 30 graus mais x. Nossa, olha o tamanho da expressão. Mais cosseno de 3x. 3S não, meu bem. 3x, senão fica feio para todo mundo que está assistindo. Aqui embaixo, tangente de x menos 15. Mas é lindo, né? Mais, eu acho. Tangente de x menos 70, menos 60 sobre 2. Tá bom, vamos ver então, né? Oh, meu bem, seleciona e arruma, cara. Pô, faz um favor pra mim de colaborar. Olha só que coisa feia, cara. Por que não... Quem é que fez? Eu só queria saber, assim, ó, quem é que foi a pessoa que programou isso daqui? Não pode, cara. Isso não pode ter sido um ser humano normal, assim, que paga suas contas em dia, que tem dívidas, que sabe, que consegue se comunicar com outras pessoas. Porque veja, eu ajustei o zoom da página, o tamanho que eu quero. Por que a pessoa que programou essa coisa não ajustou para que essa porcaria dessa equação se adequasse ao tamanho da tela que tá aqui, tá arrumadinho? Isso aqui são informações, cara. O programa tem todas essas informações catalogadas. O tamanho da fonte, a cor, tudo isso. Então, quando ele pega uma equação desse tipo, ele ajusta aqui, isso aqui tinha que levar em consideração as configurações que foram feitas para o tamanho da janela, sabe? Mas quem é que fez isso? Ninguém sabe. Ah, agora foi. Perdão. Desculpa. Tava reclamando. Reclamei cedo demais. Mas é que de vez em quando, mesmo fazendo isso, fica ocupando. Passa do tamanho da tela. Por isso que eu tava julgando. Mas tá vendo? É isso que tem que acontecer. Tem que ajustar ao tamanho da tela que eu arrumei agora. E não deixar passar. Tá bom? Toma minha água. Às vezes eu critico, com razão. E essa é uma delas, porque isso aqui geralmente acontece quando a equação é muito grande. Só que dessa vez não aconteceu. Por um milagre, não aconteceu. Tá bom. Aqui quando a linha, né, é muito grandona, quando não tem essa separação no mais, no menos, aqui quando é uma coisa só, numa fração, ele passa do tamanho da tela. Por isso que eu tava reclamando. Antes que alguém vai achar que eu tô tô exagerando, não. Isso acontece. Tá bom, o que mais que a gente tem de informação? Porque não pode ser isso. Então, o x é 60 graus. Tá bom. 60 graus. Então a gente vai ter que copiar essa coisa. Jogar pra cá.
e fazer o seguinte, vai ficar x mais 30, que é 90. 60 mais 30, 90 graus. Aqui vai ficar 3 vezes 30 e é 90 também. Não, não. 3 vezes 60, seu pequeno animal. E 3 vezes 6 é 18, então aqui vai dar 180 graus. E aqui embaixo, 60 menos 15, a gente tem 45 graus. 45, meu amor, não 55. Pronto. O que mais? Aqui, 60 menos 60, a gente vai ter 0. Dividido por 2, vai continuar sendo 0 graus. Agora a gente ajusta e temos essa situação aqui. O que acontece numa situação bela dessas aqui? Não sei, vamos ver, vamos descobrir, né? A beleza da vida é descobrir as coisas. Nem sempre, né? Seno de 90 graus. Seno de 90 graus é 1. Cosseno de 90 graus é menos 1. Quer dizer, cosseno de 180. Cosseno de 90 graus é 0. Então, 1 menos 1 é 0. Se é 0 para o numerador, pouco importa o valor do denominador, isso aqui vai ser 0. Aí, tangente de 0 graus é seno de 0 graus menos dividido pelo cosseno de 0, isso aqui é 0. Tá? Então, tudo no final das contas é 0. Que beleza, né? Acabou. Então, não tem muito mais o que ver. Terminamos, resolvemos. E é isso aí. 0 graus. O que mais que a gente tem? Qual é o valor da expressão y igual a cosseno de 9π sobre nós? π, cadê o nosso π? 9π sobre 2 menos 3. Tá, esse aqui tá fora, né? Por isso que eu gosto de colocar entre parênteses aqui, porque daí não tem erro, não tem engano. Tu sabe o que é o argumento da tua função e não tem confusão nenhuma. Ah, mas pra mim não tem confusão nenhuma ali também. Pois é. Tu é um ser humano especial e aí é por isso. Essa é a justificativa. 3π. Tangentezinha de 3π. Que bonito, né, cara? O que mais? Deixa eu trocar a porcaria. Menos a tangente de 9π sobre 4. Será? Será que será? Menos tg 9π sobre 4. Tá. Ali o outro era 9π sobre 2, né? Cara, tem muita coisa aqui pra arrumar. Caramba. Dá nem vontade, né? Dá aquela preguiça. De novo, mas é aquele sentimento, né? Não pode achar que é difícil. O sentimento tem que ser. É chato, é demorado, é longo, é repetitivo, é qualquer coisa menos difícil. Usar a palavra difícil para descrever isso daqui é muito feio, né? Mas vamos lá, cara. Bom, primeiro, se começar pelo básico, 9π sobre 2. Então, vamos começar por você, né? Descobrir o que seria essa coisa aqui. Então aqui a gente vai multiplicar por 2π, dividir por 2π para dar uma alterada nele. Para ser felizes, né? Então vai ser 2π aqui. E aqui, se eu multiplicar a parte de baixo por 2π, né, aqui eu estou multiplicando o numerador, agora o denominador. 2π aqui vai ficar 4π. Tu não acha? Pronto, já está arrumadinho.
Então, primeiro de tudo, fazer essa parte, para começar a brincadeira. O que acontece aqui? Então, esse 9 eu vou escrever como sendo 8 mais 1. 8 dividido por 4 é 2, mais 1 dividido por 4. E tá pronto, um pedaço. Tá, daqui já dá pra pular pro final, né? Vamos ver se a gente já é capaz, tem maturidade suficiente. Muito bem, então aqui ainda tá faltando multiplicar por 2π, né? E é o que a gente vai fazer agora. Então isso aqui dá pra escrever como sendo 1/4 vezes 2π. Vai ficar 2π sobre 4, que é π sobre 2. Eu acho, né? Cadê a jossa do coisa? Deixa eu colar, meu benzinho. Deixa eu só colar aqui pra não me atrapalhar. Π sobre 2, beleza. Mais 2 vezes 2π, que é o número de voltas aí que ele dá, né? Então a gente bota aqui. Pronto. Então 9π sobre 2 a gente sabe que é equivalente a π sobre 2 mais duas voltas em roda, né? Beleza, então um dos ângulos já está resolvido. 3π. Depois a gente substitui, tá? Depois a gente arruma isso aí. O 3π, cara, o 3π é interessante. Por que o 3π é interessante? Porque não é nada demais, né? Por isso, o interessante dele é não ser nada demais. Então, calma lá, meu bem. Isso aqui a gente consegue escrever como sendo π mais 2π, né? Ou π mais 1 vezes 2π. Pra gente não esquecer que esse 1 aqui é o número de voltas e tudo mais. E coisas lindas e belas que acontecem. Tudo bem? Então tá aí. Tá bem arrumadinho. Agora o próximo e último dessa lista bela aqui é você. 9π sobre 4, cara. Vamos lá. Aí você eu multiplico por... Eu deixei por referência. Fica aqui, meu bem. Fica aí por como referência. Isso aqui eu vou fazer vezes 2π, né? E vou dividir por 2π. Então aqui 4 vezes 2 vai ficar 8. Pronto. Tá arrumado. Próximo. Isso daqui para lidar. Então esse 9 eu vou escrever como sendo 8 mais 1 dividido por 8. Então 8 por 8 é 1. Mais 1 sobre 8. Mais 1 sobre 8. Beleza. Então, no final das contas, este número aqui... Esse número não, né? Esse ângulo aí. Que é um número também, né? Pô, 9π sobre 4 é um número, no final das contas. Ah, mas e as casas decimais não conseguem representar ele. Mas enfim, é um valor. Aproximando, isso é um número de qualquer forma. Tá. Então, isso aqui vai ser 1/8 vezes 2π, que é o que for faltando fazer na multiplicação. Então vai ficar π sobre 4. Cadê meu π? Bota aqui um 4. E isso aqui vai ser mais uma volta vezes aí, né? O 2π. Pronto. Então a gente já tem as equivalências para os ângulos, já sabe como fazer. Então pode pegar todo mundo aqui. Pode copiar essa coisa para cá, bonitinho, e começar. Não, tá vendo como ele é miserável? Tá vendo como ele não ajuda? Então no lugar de 9π sobre 2 a gente pode trocar isso. Cadê o 9π sobre 2? Bela porcaria, tá aqui. A gente pode trocar por π sobre 2. Então é isso que faremos. Próximo. 3π é π mais 2π. Então dá para trocar por π, né? Pronto. Quem mais? 9π sobre 4 dá para trocar por π sobre 4. Que é 45 graus no caso.
Então tá ótimo, né? Então, vamos lá. Y igual. Primeiro, cosseno de π sobre 2. Cosseno de 90 graus é zero. Então esquece. Menos. Tangente de π. Tangente de π vem... É tudo menos. Menos e menos. Olha só. Então tá. Seria seno de π, que é zero, dividido pelo cosseno. Então isso aqui é zero. Esquece. Isso aqui foram embora. Ficou só menos tangente de π sobre 4. Π sobre 4 é 45 graus. Tangente de 45 é 1. Então aqui vai ficar menos 1. E é justamente isso a resposta. Nem mais nem menos. Exatamente isso aí. Tá bom. Agora a gente tem o gráfico da nossa função tangente. Então vamos estudar a variação da função tangente com o x variando no intervalo de 0 a 2π. Isso é, o ponto M parte do ponto A e se movimenta sobre o ciclo no sentido anti-horário. Tá bom, ele vai variando para cá e aí a gente vai marcando os valores aqui na nossa reta tangente. Beleza, né? Valor partindo aqui do centro e batendo no ponto, aí vai até encontrar a reta. Parte do centro, bate no ponto, até encontrar a reta. Tá. E aí ela vai ter esse formato aqui, que no caso parece uma função do terceiro grau aqui, né? Mas interessante é olhar aqui como é que ela funciona, cara. De 0 graus até 90 graus, até na verdade nem chega aos 90 e ela já bate, já chega aqui. Aqui é 45, eu imagino então que ele tá eu nem sei como é que tá fazendo essa divisão. Pra gente fazer o gráfico vai ficar bonito, hein? Minha nossa. Um porco tossindo. Bom, também eu tô igualzinho ele, né, cara? Uma gripe miserável. Aí me quebrou agora, cara. Período π. Em π ela se repete. Não, menos do que π pra ela se repetir, né? Oh, miséria pra entender essa desgraça aqui. Nossa, pra fazer os gráficos disso vai ser bonito, hein? Tá, eu imagino que seja daqui aqui, daí só que desce até aqui embaixo, ó, já até esse é só π. Ih, cara, vai ser feio, olha só. De π até 2π, olha que coisa nojenta que ela virou, cara. Aqui eu nem sei que ângulo é esse, ó, quando ela começou, quando ela chegou aqui em cima. Ai, vai ser um horror pra arrumar isso aqui, né? Putz. Em 2π ela ainda nem fica certinha. Caramba, cara, desenhar um gráfico disso vai ser lindo, hein? Tá, o gráfico da função tangente é chamado tangentoide. O gráfico da função tangente continua à direita. Analisando o gráfico podemos construir esse quadro. Do arco de 0 até π sobre 2, o sinal dela vai ser maior positivo. Tá, certo, dá pra entender. Depois de... Passou um pouquinho de π sobre 2, pelo que deu pra entender aqui, até um pouco antes de 3π, até π, ela vai ser menor do que 0. Depois do π até o 3π sobre 2 vai ser maior que 0 de novo. Do 3π sobre 2 até o 2π vai ser menor que 0. Mas não é bem por aí, né? Porque aqui chegou em 2π, passou um pouquinho de 2π, ela continua sendo menor que 0. Cara, que coisa tosca. Que negócio feio de lidar, cara, essa tangente. Calma lá. π sobre 2 é π menor que 0. Beleza. Depois 3π sobre 2 até 2π menor que 0. Legal. Que legal. E variação decrescente para decrescente.
Tá, eu nem. Tá, vamos ver o que nos espera nos gráficos aqui dessa coisa. Porque até agora eu não gostei muito. Essa parte aqui não tá muito agradável pra mim, não. Observando o gráfico, concluímos que o domínio da função tangente de x é x que pertence aos reais, tal que o x é diferente de π sobre 2 mais kπ, né? Ou qualquer coisa que seja uma variante disso aqui, de fato. Tá bom. E o que mais aqui? A imagem da função seria o y igual a tangente de x, é o intervalo de menos infinito até mais infinito. Os valores no y, beleza. Então a tangente de x, os valores dela vão estar entre isso, entre menos infinito e mais infinito. Caramba. É muito valor, né, cara? É muito grande, absurdamente grande. O que mais? O período da função é π. Foi o que ele disse, né? Que ela se repete a cada π. Tá bem, então talvez isso seja... Volta pra cá. Então tenha faltado aqui escala para o gráfico, então ela continue um pouquinho a mais até bater aqui nessa, né? Para ter o π. Porque ele está dizendo que se o período é π, então levando esse tracinho em consideração aqui, ó, ela teria que vir até ele, né? Ela teria que chegar aqui. E o desenho não está mostrando isso. O desenho está mostrando que ela vem daqui, ela começa a se repetir a partir desse pedacinho, que ele não diz que lixo de ângulo é esse, até chegar nesse pedacinho aqui, que também a gente não tem uma medida. É isso, né, cara? Quando a escala do coisa que ele usa para representar o gráfico não tá boa, como é que tu vai entender as coisas? Não é mesmo? Fica bem difícil de tu identificar que esse período aqui, ó, é π, esse pedaço. Inclusive quando ele está dizendo que não começa nesse pedacinho aqui e vai até esse tracinho onde na verdade, onde está encostando é aqui assim ainda por cima. Ele está dizendo que é daqui até aqui. Minha nossa, cara, olha, cara, porra. Eu não sei, minha matemática é muito fraca. Eu sou um ser humano que tem uma dificuldade gigantesca de entender as coisas. Mas que desenho nojento, cara. Que desenho feio, cara. Minha nossa. Vamos fazer um teste aqui. Faz tempo que eu não uso o ChatGPT. Vou ver se eu ainda tenho ele salvo aqui. Nem sei se eu tenho. DeepSeek, Gemini, quem sabe. Vamos ver se o Gemini consegue me fazer um desenho do período da função tangente. Só para mim entender. Consegue. Consegue fazer um gráfico mostrando o período da função tangente. Vamos lá, meu bem. Com certeza. A função tangente é fascinante. Claro que ela é fascinante, com certeza. Porque, ao contrário do seno e do cosseno, ela quebra em intervalos regulares, criando aquelas curvas características que sobem e descem ao infinito. É justamente isso que eu quero ver. Aqui está o resumo visual técnico do comportamento dela. O gráfico da função tangente. Principais características. Tá, eu não quero isso. Agora, você, tu pode gerar imagem. Gerar uma imagem de um cachorro dançando. Vamos ver. Eu não sei se ele gera imagem, eu acho que gera, né? Ó, tá vendo que quando tu precisa estudar, que tu quer fazer uma coisa decente da vida, ele não te ajuda. Agora, tu pede para gerar uma imagem de um cachorro dançando e ele faz. Tem noção
do absurdo que é isso, cara, do quão nojento é. Tu tenta estudar, nada te ajuda. Tu quer ver uma bobagem, uma besteira, tá ali, tá na tua frente. Então, é difícil, cara. Como é que tu cobra de uma pessoa lá, de uma criança que tá no ensino médio, e de fato é uma criança mesmo, como é que tu cobra que ela se mantenha, né, estudando e dedique 2, 3 horas do dia dela para estudar efetivamente, fazer os trabalhos, e fazer as listas de exercícios lá que os professores recomendam, se ela chega numa ferramenta dessas aqui e aí ela quer entender o gráfico de uma função, porque é um assunto que ela está tendo dificuldade, aí ela pede para gerar uma imagem, ele não gera a imagem da porcaria do gráfico. Agora ela pede, aí faz um desenho de um cachorro dançando, tá aqui, entende? Cara, isso é muito nojento, cara, isso é muito tosco. Pode gerar imagem, tá? Gera imagem do gráfico de uma tangente. Tangente. Não, pera aí. A função tangente em período π. Tangente. Vai lá. Por favor. Ah, isso. Nano banana. Obrigado. Agora foi, né? Que lindo demais. Olha que bonitinho o cachorro feliz, hein? Tá, meu bem, mas daí tu já tá exagerando um pouco. Vamos jogar pra cá essa imagem. Vamos analisar a imagem que ele gerou aqui pra nós. Função, olha isso, olha que coisa tosca. Tangente dx igual seno dx dividido por xn vezes, olha isso, cara. Vamos ver a escala da coisa aqui. Não, a escala tá boa. Olha, a escala tá boa. Eixo y, bonitinho. Aí aqui onde é que tá o nosso eixo x? Estaria por aqui assim, mas no caso, seriam os valores que ele escolheu. Menos 3π ao quadrado, menos π, 0, π, 0, π menos 3π quadrado, não sei como é que ele misturou essa coisa. Ah, não, mas é várias coisas. Caramba, cara. Não, enfim. Não dá pra entender. Só isso. 6, 5, 8. Menos 1, menos 1. Acho que aqui deve ser um menos 4. É, tá. Então é melhor ficar com o cachorro dançando mesmo. Isso aqui não serve pra lixo nenhum, cara. Não serve pra porcaria nenhuma. Tá certo, a escala tá excelente, né, cara? Eu bêbado, eu sou capaz de fazer uma coisa melhor que aquela ali. Tá, mas então vamos de novo. Gráfico da função tangente. Aquele que o livro apresentou pra mim não serviu de nada. Eu preciso de uma coisa um pouco melhor, até porque a gente vai ter que desenhar, né? Tá, vamos pra cá. Abrir um site que tenha uma certa credibilidade pra ver o que acontece. E o que acontece? Gráfico dessa função. Beleza. A gente tem a restrição aqui, consideração que não pode ter π sobre 2 mais kπ, né? Então, 90 graus e 270 graus, esses dois aqui, ou qualquer volta a mais que der, mas que bater nesses dois pontos, tem que ser desconsiderado. Tá, aqui é que eu quero ver a coisa. Beleza. Então, começando em 0 aqui. Tá, partiu do 0, chega em π sobre 2, eu imagino que ela vai encostar lá nele, né? E aí começa a se repetir. Começa lá em menos π sobre 2, vai até π sobre 2 e aí começa a se repetir de novo. Que daí bate o π aí, que seria o que a gente espera, né? Que seria o período dela. Tá, então vem pra baixo aqui. Aqui ela deveria encostar em 3π sobre 2 de novo e vai indo.
tá bom, já dá pra tirar alguma ideia de como é que funciona. Mas voltando pra cá, Brasil Escola, quem sabe? É isso, cara, quando a gente não entende direito uma coisa, e até porque muitos dos gráficos que a gente vai fazer, a gente vai supor já que sabe qual é que é o formato que aquela função vai ter, e aí tu não precisa pegar 200 pontos diferentes só para ajustar o desenho, né? Tu já vai fazer o desenho baseado no que tu espera que aconteça. Tá, mas e cadê o gráfico da coisa? Eu não quero saber de ângulo, isso aí não me interessa. Eu quero o gráfico, meu amor. Isso aí. Tá bom. Então ele não mostra porque isso deve se estender até o infinito e além, né? Olha, até quase tocar aqui no eixo. Mas seria isso, de menos 3π sobre 2, menos π sobre 2. Então nesse período aqui deu 1π, ela começa a repetir de novo, né? Menos π sobre 2 até π sobre 2. A gente vai ter esse comportamento como se fosse uma função do terceiro grau. Passou de π sobre 2 aqui até 3π sobre 2, mais outra do mesmo jeito, se comportando assim. Tá, beleza, função do terceiro grau, só guardar isso na cabeça, né? Ou a nossa parábola que quebrou uma perninha dela e torceu para baixo. É isso, período de π. Tá bom, acho que com isso a gente consegue fazer os desenhos. E assim, eu não sei porque que o livro lá não tá bonito, cara. Feio, negócio feio, negócio tosco, estranho. Agora que a gente sabe, dá pra entender. Opa, volta. Mas volta, meu bem. Agora eu compreendo aqui que ela vai se estendendo para baixo até quase tocar isso daqui. Então, de π sobre 2 até 3π sobre 2 seria um período dela. Mas daí quando este corno mostra que o período vem daqui até aqui, eu não sei que ele não quisesse representar os tracinhos aqui, ele estivesse falando só do gráfico mesmo. Representaçãozinha tosca, representaçãozinha feia, negócio horrível. Pra quem entende pouco já atrasa a vida dos outros, um terror. Só por ter colocado essa setinha aqui apontando então pro gráfico e não pra. Ó, essa informação me quebrou. Porque eu tava pensando que ela tava apontando para esses tracejados aqui pra gente entender onde é que ela começa a se repetir aqui, levando em consideração os valores do ângulo aqui. Mas não, pelo visto, ele tá apontando para os gráficos. Ah, mas isso já era para você saber. Meu bem, se fosse para mim saber, eu saberia, não é mesmo? Porque a gente já fez um monte de gráficos, já viu um monte de desenhos. Se isso fosse uma coisa óbvia, eu acho que eu saberia, mas não. Mas tá bom, então entendemos mais ou menos qual é que é o formato dela, o período é π e tudo mais. Então, vamos tentar responder mais algumas questões agora, tendo esse conhecimento em mente, né? Essa conclusão pode ser obtida também a partir do ciclo trigonométrico no qual marcamos o arco X. Tá bom, esse ângulo aqui, se eu somar π a ele, eu vou ter o mesmo valor para tangente. Então, se eu somar 180 graus, então 30 graus, o arco de 30, tangente de 30 graus, o valor dela é igual ao valor da tangente de 210? É isso que tu quer me dizer? Tá bom então, tudo bem. Tangente de x mais κπ é igual a tangente de x. Certo? Vamos anotar isso. Eu sei que eu demoro a aprender, cara, mas poxa, não é fácil ser burro, né, cara? Não é fácil. Não era pra mim estar aqui, não era pra mim estar estudando esse tipo de coisa. Era pra mim ter uma vida tranquila. Era pra ter seguido carreira militar e ter a vida mais tranquila do mundo. Ia ser o ser humano mais
de boas que podia existir, cara. Os caras tá falando assim, não, vamos sair final de semana até. Não, não vamos não, não vamos não, não vamos a canto nenhum. Vamos ficar por aqui, vamos estudar um pouco, fazer alguma prova, porque claro, dentro do exército eu ia querer subir, né? Como é que é o nome? Eu não sei, eu só ia querer melhorar, ia querer ficar por lá e ir evoluindo aos poucos ali, estudando, fazendo prova, o que desse pra fazer. E essa ia ser a minha vida, uma vida muito de boas, muito serena. Mas não, não deu, aí tem que estudar, né, cara? Se não quiser passar fome, que vida maravilhosa, não? A função y igual a tangente de x, ela é ímpar. Se ela é ímpar, quer dizer que tangente de x é igual a menos tangente de menos x. É isso que quer dizer. Legal. Parabéns pra ela. Beleza? Tava escrito aqui embaixo. Grande. Bom, pelo menos a gente sabe isso, a gente entendeu isso, né? Também a gente resolveu a parte de funções em 3 livros diferentes, né? Meio que se a gente não lembrasse do básico ia ser meio feio. Tá, mas tá aí. Tangente de x é igual a menos tangente de menos x. Então, o seno de 30, a tangente de 30 graus é igual a menos a tangente de menos 30 graus. Só troca o sinal, mas o valor da tangente é o mesmo. Beleza. Vejamos alguns exemplos. Olha só, temos exemplos a ver. Que bom. Eu adoro exemplos, cara. Coisa muito bacana. Acabou minha água, vou ter que pegar mais um pouco, porque é necessário hidratar-se. Não tem como. Com a garganta comprometida desse jeito por causa da gripe, se eu não hidratá-la, daí não sobra nada. Falando em comprometida, vamos ver quanto tempo a gente tem. 28 minutos é tempo demais. Determinar o domínio da função y igual a tangente de x menos 30. Tu tá de brincadeira comigo. Tá, vamos pensar. O que vai sair daqui de dentro? Daqui de dentro vai sair... o domínio da tangente é os números reais, só que a gente tem que excluir a parte de que daria que a gente teria seno dividido por zero, né? Basicamente, quando o ângulo aqui dentro é 90 graus ou 270, ou qualquer variação disso, né? Qualquer arco maior do que isso, mas que vai bater nesses dois pontos aí. Então a gente tem uma restrição aqui para os valores do x que a gente pode botar aqui dentro dessa tangente, né? É para jogar de tudo aqui para dentro, mas não pode, mas tem que ter essa restrição aqui. O nosso x aqui, esses valores não podem incluir. Poxa, seria capi, né? Calma lá. A gente viu essa restrição, volta cá, porque não. Vamos ver se é pra cá. Cadê a restrição? Tá aqui, ó, domínio. X pertence aos reais, tal que o x é diferente de π sobre 2 mais kπ. Tá, essa é a consideração que temos que fazer. No nosso caso aqui, então a gente vai dizer o seguinte, que o domínio... Mas aí tem que levar em consideração isso daqui. Que bonitinho. Que bonitinho. Então vamos lá. Espera aqui, escreve você. Isso tem que ser diferente. Eu tenho diferente, eu peguei também, tá aqui. De quem? De 90 graus. Tem que ser diferente de 90 mais 180, né? Que no caso é o que a gente estaria... Seria mais K vezes 180. Do que o que a...
Lá tava em radianos, aqui tá em graus, é isso que eu tô tentando fazer, é isso que a minha cabeça tá tendo essa dificuldade de fazer a tradução de uma coisa para outra, né? Porque a minha cabecinha pequena, ela tem essas dificuldades. Então a gente vai ter aqui que o nosso x tem que ser diferente de 60 graus. Copia só o diferente, meu bem. Não, na verdade aqui eu tenho que somar 30 em ambos os lados, então tem que ser diferente de 120. 120 graus, tá? Beleza, mas não é só isso. Ele tem que ser diferente de 120 mais K vezes 180 graus. Basicamente, é isso aqui. Então o domínio vai ser o seguinte, vai ser x que pertence, não é, apaga e usa as coisas certas, cara, caramba, cada dia que passa pior fica. Se vai olhar lá os primeiros vídeos lá, não era tão perdido que nem é agora, cara, não cometia tanto erro assim. Tá, tal que o x seja diferente dessa coisa aqui, beleza. Vamos copiar, tá feita a tradução. Tá, o número real, mas tem que ter isso daqui. De restrição. Vamos ver se tá tudo certo. Se tá certo ou não tá certo. Domínio, x pertence aos reais, tal que o x é diferente de 120 graus, mais k vezes 180 graus. É isso aí, demorei a fazer a tradução da coisa, mas deu certo, né? Deve ter um exemplo 2 por aí para fazer. Porque sempre tem um exemplo 2, né? Tá, vamos ver como é que ele colocou. A condição de existência é x menos 30. Ah, ele já escreveu tudo direto. Tá, nem aí. Tá. De fato, essa é a condição de existência. Isso aqui tem que ser diferente desta coisa, de fato. Tá, o que mais? Qual o período da função? Ai, cara. Período da função. Bom, seguindo o padrão do seno e do cosseno, aí tu me quebras. Se isso aqui segue o padrão do seno da função seno e cosseno, então a gente vai escrever assim, ó. Y igual tangente de 2x menos π sobre 2. O que ele mesmo não diz, né, cara? Isso segue o padrão da outra e acabou. Π dividido por 2, beleza. Olha que coisa fofa, olha que coisa bonita, cheirosa demais. Tá. Então a gente imagina que o período vai ser igual a π, nesse caso, né? Dividido pelo valor que multiplica o x aqui. Então, imagino que é isso. Então, vamos botar aqui o π. No caso do seno e cosseno era 2π, mas a gente foi informado que o período padrão da tangente é π. Então, qualquer coisa que vá alterar isso, a gente divide então aqui por 2, né? Considerando que isso aqui seria o k, né? Equivalente para o seno e cosseno. Então, período nesse caso é para ser π sobre 2. Vamos ver se é mesmo. Sabemos que a função tangente é periódica. É verdade, o período dela é π. Sim, até aí todo mundo concorda, né? Devemos verificar o que ocorre com o arco 2x menos π sobre 2, quando varia de 0 a π. Devemos verificar. O certo seria, né? Se a gente não fizer isso, o que faríamos da vida, né, cara? Pois é, vamos deixar ele verificar por nós, depois a gente vê se a regra é a mesma, e se não for, paciência. Tá, então fazendo a verificação, quando o x for 0, a gente vai ter... Ah, tá, considerando que isso aqui é 0 graus, então x sobre 4, enfim. Chegou em π sobre 2. Tá, mas sem regra, sem nada.
0 a π, ele pegou um período bonitinho, considerou que essa coisa aqui era igual a 0 primeiro, aí achou que o x era π sobre 4, tá? Inicialmente, e o x final aqui para ser igual a 2π teria que ser, para ser igual a π, né, no caso, o animal, tá? E ele igualou isso aqui a π para descobrir qual que seria o valor do x. Ali encontra 3π sobre 4, faz o final menos o inicial, os valores, encontra π sobre 2. Ok. Eu imagino, sim, do fundo do meu coraçãozinho pequeno, que a regra seja a mesma. Nesse caso, tu faz o π dividido por k para encontrar o período dessas tangentes. Eu espero que a regra seja a mesma, senão vai ser muito triste toda hora ter que estar achando desse jeito, mas enfim. Determine o domínio das seguintes funções: y igual a tangente de x mais 60 graus. E lembrem-se disso. Isso aqui pode ser chato, pode ser demorado, pode ser nojento, mas não pode ser difícil. É a única coisa que não pode ser, né? Então a gente vai sobreviver a isso também. Mas que é muito melhor que probabilidade, por exemplo. Muito melhor. Expressamente melhor. Impressionantemente melhor. Tá. Então aqui a gente tem, né, seguindo o padrão da coisa, que a restrição seria, ó, primeiro que isso aqui tem que ser diferente, esse ângulo aqui dentro da tangente. Cadê o nosso deferente? Está em algum canto. A 90 graus mais k vezes 180. Porque cada um desses daqui, cada arco desses congruentes vai bater em 90, 270 graus, volta a bater em 90 de novo, e aí não dá, né? Porque o cosseno seria 0 e a gente não pode ter uma coisa desse tipo. Então, nesse caso aqui, o que acontece? Eu vou subtrair 60 graus em ambos os lados, porque eu sou um ser humano inteligente, né? Eu acho. Então vai ficar 90 menos 60, a gente vai ter 30. E tá aqui a nossa restrição. Portanto, o domínio dessa função, né, seriam os valores de x que pertencem aos números reais. Cadê você, meu amor? Cadê o real? Tá aí. Tal que isso daqui, né? A única restrição é essa. Tal que esses valores sejam diferentes dessa coisa aqui. Muito bem. Mais alguma coisa? Não. X diferente de 30 mais k vezes 180, com k pertencendo aos números inteiros. Tem que fazer essa consideração também. Que maravilha. Acho que eu peguei para número inteiro, não peguei, né? O símbolo certinho lá para número inteiro. Ai, ai. É paciência, né, cara? Se eu clicar aqui em natural, é só para mim pegar o símbolo, tá? E ele vai me tirar um dos símbolos que eu tinha aqui. Mas é um filho mesmo, hein? É um miserável. Ah, eu não vou nem poder inserir o outro, porque ele vai me estragar com o meu quadrinho aqui que eu não consigo fixar. Então o Z a gente vai botar assim. E fica desse jeito, tá? E paciência e calma, e a gente sabe que tá falando de número inteiro. Tá, letra B. Tangente de x menos π sobre 2. Olha só. Tá, cadê você?
Cadê meu pi? Cadê meu pi? Ok. Mais alguma coisa? Não. Então a gente sabe que isso aqui tem que ser diferente de π sobre 2. Perfeitamente. Mais kπ. K vezes π, né? Exatamente. Na verdade aqui dá pra botar só o kπ, mas bota o vezes pra gente saber que esse seria o número de voltas a mais. Beleza, então a gente tem essa situação. Fazer o que na situação dessas? Bom, é só somar, né? Então eu vou somar π sobre 2 em ambos os lados. Então π mais π vai dar 2π sobre 2, que vai ficar igualzinho a π. Então essa é a restrição. Qual é o nosso domínio nesse caso aqui? Bom, seriam os valores de x, que pertencem aos números reais. Cadê o réu? Tá aí. Tá o quê? Aí a consideração é essa. E além disso, a gente leva em consideração que o k pertence aos números inteiros. Cadê o meu k? Cadê o k? Não, cadê o pertence? Ô, porcaria. Isso. Tá bom. Eu tô contente com isso. Fico feliz. Tá. X diferente de π mais kπ e k pertence aos inteiros. Exatamente. Determine o período das seguintes funções. Tá. Aqui é que a gente vai ver se a regra geral da coisa é fazer π dividido pelo k, que multiplica o x. Y igual tangente, mas é uma tangente de 3x menos π sobre 5. Tá, muito bem. Tá bom, então a gente tinha aprendido lá que o período, no caso para o seno e cosseno, seria 2π sobre o k. Aqui no caso, o período padrão da tangente é π, então seria π sobre k. E quem é o k? Coeficiente que multiplica o x aqui. Então no caso aqui é 3. Então estaria assim π sobre 3. Exatamente o que a gente tem. Então a regra aparentemente funciona e segue o baile. E aqui, qual é que seria o período aqui? 5. Então o período seria π dividido por 5 nesse caso aqui, se aplica o padrão, né? Então vamos verificar. Primeiro a gente copia você, para não precisar estar escrevendo tudo de novo. Aqui vai ser 5x, π3. Tá bom. Período igual. Então a gente vai ter π dividido por 5. E se não for, aí vai ser uma tristeza, né? Vamos verificar. Exatamente. Então a regra é a mesma. E tá ótimo. Outras funções trigonométricas. Como assim outras funções trigonométricas? Tu não vai se aprofundar, a gente não vai fazer gráfico de tangente, nem nada que nem fez para seno e cosseno? Como assim outras? Tangente aparece com bastante frequência pra gente passar por ela só com essas questõezinhas aqui. Mas tá bom então, né? Denomina-se função cotangente a função f de x, que é o cosseno do x dividido pelo seno do x. Que bonito isso, né? É definida para todo x real, diferente de kπ. Tá bom? Representamos como cotangente de x. Tá, vamos lá. Como é que ele escreve mesmo? Cotg?
Aí aqui a relação é o contrário, né? Cosseno sobre seno. E não se preocupem, a gente vai usar essas relações aqui com muita frequência. Quando a gente for lidar com as equações trigonométricas, um monte de simplificações que a gente vai poder fazer, reescrever funções, é um baile, é muita coisa interessante que dá para fazer. Tá, então aqui no caso o ângulo tem que ser diferente de k vezes π, porque para qualquer um deles a gente teria o seno igual a zero, né? Quando o k é zero, no caso aqui a gente teria x igual a zero. Quando k for 1 a gente teria x igual a π, então seno de 0 é 0, seno de π é 0, seno de 2π é 0, seno de 3π é 0, então por isso que a gente não pode ter. Então mudou a restrição. Função secante. Denomina-se função secante 1 sobre cosseno de x. Que legal. Tá bom. Secante. Vamos anotar. Muitas coisas divertidas vêm por aí, depois de tantas funções. E olha que a gente nem fez os testes ainda, né, dessa parte aqui do conteúdo. Realmente vai ser divertidíssimo. Tá, 1 sobre cosseno. A restrição aqui é o que tornaria o cosseno igual a zero, então a gente não precisa nem se preocupar. Função cossecante, denomina-se... Caramba, leitura é realmente importante, né? Não é a leitura, é a interpretação do que tu tá lendo. Então a questão não é nem a leitura, né? É interpretar isso. Então tá. Então denomina-se função cossecante a função f de x igual a 1 sobre o seno de x. Tá. Então cossec x e essas relações de cotangente, secante e cossecante a gente vai usar com uma certa frequência daqui a pouquinho. Mas tudo bem, né? Porque a gente tá preparado, não tem problema. Nada demais. Vamos lá. O que tu tem pra nós aqui, meu amiguinho? Vamos analisar alguns exemplos. Calcular a cotangente de 30 graus, secante de 30 e cossecante de 30. Tá bom. Primeiro cotangente. Vamos começar por ela. Vamos começar por você. Então botamos aqui 30. E aqui também. Eu deveria estar escrevendo isso, né, para não esquecer de fato, porque a gente vai precisar. Então se eu só ficar copiando toda hora eu vou acabar esquecendo dessas informações básicas. Tá bom, a cotangente, se a gente pensar que ela é o inverso da tangente, se a tangente de 30 é raiz quadrada de 3 sobre 3, a cotangente de 30 vai ser raiz quadrada de 3. Não é mesmo? Ai, meu santo. Tem que ter paciência, cara. Tem que ter muita paciência, né? Senão a vida se termina. Ou vamos fazer, escreve aqui, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, perdão. Então vamos escrever assim, para não se perder. Aí dividido por outra fração, então é só multiplicar pelo inverso da de baixo. Seno de 30 é 1/2, então a gente multiplicaria por 2 sobre 1. Então vai ficar simplesmente raiz de 3, né? Porque esse 2 aqui do numerador vai
ser dividido por esse, vai embora, sobrou só raiz quadrada de 3. Então, cotangente de 30 graus tem o valor da tangente de 60. Olha que coisa bonita, né? Qual o próximo? Secante de 30 graus. Vamos lá. Secante é cosseno, né? 1 sobre cosseno de 30. Muito bem. E aí, o que a gente vai ter nessa situação bela e magnífica aqui? A gente vai ter uma coisa bonita demais, né? Chega até a emocionar só de pensar no que a gente vai ter aqui. Vai ficar 1 sobre cosseno de 30 é raiz quadrada de 3 sobre... Que bicho chato, cara. Raiz quadrada de 3 sobre 2. Aí esse 1 aqui tu pode considerar como sendo 1 dividido por 1. E aí, meu filho, e aí é fácil, né? É rápido, é simples, é trivial. Isso aqui é só escrever como sendo 1 sobre 1 vezes 2 sobre raiz quadrada de 3. Tão simples quanto. Que bicho chato, que chato bicho. E aí, beleza. O que a gente tem então? A gente teria, eu multiplicaria aqui tanto o numerador quanto o denominador por raiz quadrada de 3. Então eu ficaria com 2 raiz quadrada de 3 sobre 3. É isso que eu teria. Tu acredita? Eu também acredito. Então é isso. Secante 30 graus, tá aí. 2 raiz de 3 sobre 3. Vamos ver se tá certo, pelo menos essa. Cotangente, raiz quadrada de 3, foi o que a gente achou. Secante, 2 raiz de 3 sobre 3, exatamente. E agora cossecante. Calma lá. É 1 sobre o seno dos tal de 30. Cara, por que os bichos não podem conviver em paz, cara? Eu me pergunto isso. Tudo bem que uma raposa, uma coisa, claro, o cachorro enxerga ela ali, é natural, mas agora uma vaca, um porco, um bicho que tá só ali quieto num canto, sobrevivendo, né? Aí é complicado. Mas tudo bem. Vamos começar aqui. Tá. Não pode, Casby, não pode parar 1 minuto, cara. Olha o horário, que hora é agora? É 4h55 da manhã. Não, porque o interior é tranquilo, é calmo, é agradável, é sereníssimo. Tá, aqui 1 sobre 2. Aqui esse 1 aqui a gente pode escrever como sendo 1 dividido por 1, para cair na regra geral da coisa. Então aqui no caso, tu manteria a primeira fração e multiplicaria pelo inverso da segunda, né? O inverso da segunda vai ser 2 sobre 1. E tá respondido aí tranquilamente. Para quem quiser ver, que a cossecante de 30 graus é 2. Opa, 2, cara. O cara se emociona, só apertando tudo que é coisa, mas tá aí. Tá bom. Deixa eu só verificar se tá certo. Exatamente. Então, raiz de 3 para cotangente, 2 raiz de 3 sobre 3 para secante e 2 para cossecante dos 30 graus. Segundo exemplo. Meia nossa. Isso daqui a pouco a gente vai cair nas equações trigonométricas, né? Já tô vendo. 1h e 59 minutos, mas a gente não vai cair nesse vídeo. Então, muito obrigado pela tua companhia. E daqui a pouco a gente se encontra. Até mais.